Olá, está começando mais uma edição do programa Central do Esporte, aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. E hoje a gente tem o José Quintana Júnior para me ajudar na apresentação aqui. Tudo bom, Quintana? Tudo bem, direto. Tudo certo. E você que acompanha o programa semanalmente já deve estar estranhando a ausência do professor Gilson Piper, o nosso gentleman, né? Nosso especialista. Exatamente. Mestre, né? Ele desfalca a equipe hoje, mas em breve vai estar conosco novamente para participar aqui do nosso debate semanal aí sobre o esporte de Santa Maria. E hoje a gente tem dois convidados mais do que especiais. Sérgio Savian, diretor de futebol do Inter de Santa Maria, uma dupla de Sérgios, Quintana, olha só. Eu tenho que errar o nome dos nossos convidados. Exatamente. Né? E também o Sérgio Silva, que é diretor de futebol do Rio Grandense. Olha, o nome e a primeira letra do sobrenome, hein? Iguais, é fácil a gente errar os nomes hoje, hein? Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Central do Esporte e claro que a gente vai falar hoje sobre o Clássico Rional, né? Que no último domingo teve a vitória do Rio Grandense. Claro que todo mundo já repercutiu a vitória da equipe do Rio Grandense no estádio dos Eucaliptos e eu gostaria de começar perguntando para o Savian. Savian, lá no Inter de Santa Maria, de que maneira essa derrota repercutiu internamente, uma vez que no primeiro turno o Inter de Santa Maria vencido no estádio Presidente Vargas por 3-0. E, por exemplo, no Rio Grandense, a consequência foi que o Rio Grandense teve uma instabilidade no primeiro turno. Será que isso agora passa para o outro lado, passa para o lado do Inter de Santa Maria? Não, passar não vai passar, mas nós já fizemos reuniões, né, em função de que alguns resultados vêm acontecendo, principalmente na segunda etapa do jogo. E o nosso aproveitamento fora de casa não é bom. Nós temos 17% de aproveitamento nos 4 jogos, ou seja, 2 derrotas e 2 empates. Embora empates contra o Pelotas, em Pelotas sempre é um grande resultado, empate lá de São Gabriel também é um bom resultado. Escapou contra o Guarani, escapou contra o Rio Grandense, mas aqui hoje nós estamos falando do Rio Grandense. Nós fizemos uma reunião de diretoria e hoje a gente tem uma reunião com a comissão técnica para algumas cobranças que devem ser feitas, né? Uma é essa queda de rendimento da equipe na segunda parte do jogo. E a questão também, em análise o jogo contra o Rio Grandense, nós sentimos que faltou atitude, né? Faltou atitude, já que nós tínhamos 11 contra 10 e nós deveríamos voltar com uma equipe mais ofensiva no segundo tempo, já que nós estávamos com 3 volantes e tínhamos 3 jogadores com cartão amarelo, né? E principalmente do lado esquerdo com o Wesley, que marca o lado mais forte do Rio Grandense, que é o Darling, que é uma grande surpresa e é um jogador que vai ter um resultado muito positivo para a equipe do Rio Grandense, o jovem que vem se destacando muito. E principalmente na frente da torcida do Rio Grandense, um campo ruim de se jogar. O jogador vem voltando do departamento médico, né? Então tinha 4 motivos para esse jogador não vir para o segundo tempo. E até o 5º motivo, que o Vainer foi muito bem no jogo aqui contra o Santa Cruz, fez gol, deu passe para gol e poderia ser substituído no intervalo. E foi o que o Rio Grandense fez, né? Foi o que o Rio Grandense fez. Acabou o Luciano foi muito feliz nas substituições. Sim. Né? E se nós tivéssemos vindo ofensivo no intervalo, né, nós poderíamos ter te dado o Wesley, que não que estava mal no jogo, mas estava comprometido. E mais um volante. Né? Mais um volante poderia ter saído para jogar mais um homem de frente. Claro. E tinha, porque houve jogadores no treinamento que treinaram muito. O caso do Lico, né, fez uma grande partida, o próprio Fábio Alemão, que foi muito bem no jogo. Jogadores que foram muito bem na partida. Agora eu queria aproveitar e perguntar para o Sérgio Silva, diretor de futebol do Rio Grandense, teve bicho dobrado lá pela vitória do Rional, 2-1. Sérgio, como é que foi o clima no vestiário lá do Rio Grandense logo após a partida? Um clima de alegria, mas bicho dobrado não teve, né? Até porque era o dia do nosso pagamento lá, né? Então a gente aproveitou e pagou o pessoal. E eu né, sou contra essa situação de dar bicho para jogador. Eu acho que o atleta ele assina um contrato e consta o vencimento dele. Esse plus que é dado, eu não sou contra o torcedor, né? Isso eu falei no primeiro dia. Não sou contra o torcedor ir lá e oferecer alguma coisa para o jogador, mas aí é uma relação de torcedor com o jogador. Eu, particularmente, sou totalmente contra bicho essa. Eu acho que o atleta ele é pago para fazer uma função, né, e não tem que ser agraciado com nada mais do que aquele vencimento que ele recebe. Pegar um gancho da fala do professor Sérgio Xavier, que
O senhor fez uma crítica direta ao treinador Ricardo Attolini na forma com que ele veio para a segunda etapa. Isso, de certa forma, já foi conversado, e se isso não pode pesar negativamente para esse começo de retorno do Internacional? Não, eu tenho conversado abertamente com ele, e essas pressões de segundo tempo eu venho sofrendo há tempo já da direção, né, porque cai tudo no diretor de futebol, eu venho sofrendo muitas pressões, tenho segurado bastante, só que agora extrapolou, né? Extrapolou porque o jogo estava na mão, o jogo era do Internacional. Porque o adversário com 10 jogadores, nós tínhamos que ter uma atitude ofensiva, e aí que eu quero concluir o que eu falei anteriormente, porque se nós tomamos uma atitude ofensiva no jogo, eu tenho quase certeza que o Rio Grandense, como tinha 3 jogadores no meio campo, né, e 2 atacantes, porque os que estavam jogando, o Luan e o outro menino atacante, o Veloz, aquele camisa 11, o Sapeca, são jogadores ofensivos, são jogadores de frente, eles não são jogadores de organizar atrás, são jogadores de última bola. Se nós viemos ofensivo, fizemos a pressão inicial, consequentemente, aquela substituição que foi feita há 7 minutos, que entrou o Dudu e que foi quem liquidou com o jogo, no lugar do Luan, poderia ter ali saído o Luan e ter entrado um jogador de meio campo para contenção. E aí o Dudu viria no lugar de Sapeca depois, né? Então nós erramos aí e pagamos por isso. E então claro que a gente sabe que vai chegar uma classificação, só que a gente tem que corrigir esses erros, eu falei bastante com o Attolini já antes de colocar isso aqui, eu já conversei com ele, hoje nós temos uma reunião de direção e se entende que o trabalho do Attolini dentro do campo é muito bom, é um alto profissional, um cara que trabalha bem o grupo, tá? Mas a gente erra, é iniciante, né? Tem esses erros e a gente está ali para passar isso para ele, né? E essas conversas vão ser feitas, né? Só que ficou claro para todo mundo, né? Ficou claro que faltou atitude. E a questão preparação física, o senhor fala também que não só no jogo do Rio Now, mas o Inter vem pecando no segundo tempo, vai deixando escapar o empate ou a vitória na segunda etapa. Isso passa pela preparação física também? Eu não sei se passa por isso, mas que nós precisamos mais uma pessoa trabalhando dentro da preparação física para recuperar esses jogadores que estão voltando, sim, né? Porque tem muitas lesões que aconteceram nessa primeira fase, assim também como aconteceu no Rio Grandense. Então o jogador volta assim a sua melhor condição, entende? Em função de não ter plantel maior e a necessidade de um campeonato curto, e tu tem que pontuar, porque, né? Daqui a pouco está ali, mas daqui a pouco tem gente encostando, então todo jogo é uma pressão. Então isso tudo a gente vai conversar, e o Internacional sempre fez um grande início de jogo, mas o segundo tempo nosso, se tu pegar o retrospecto dele, ele não é bom, com exceção dos últimos 20 minutos em Pelotas, né, em que nós realmente fizemos uma boa partida e merecíamos o resultado. Deixa eu aproveitar essa linha de raciocínio do professor Sérgio Savian em relação ao técnico do Inter de Santa Maria para perguntar para o Sérgio Silva. Acredito que o pessoal do Rio Grandense esteja mais do que satisfeito com o trabalho do Luciano Correa lá nos Eucaliptos, apesar de, no primeiro turno, o Rio Grandense alternar vitórias e derrotas. Mas parece que agora, Sérgio, a tendência é que o periquito embale mesmo e vá em busca da classificação. Porque o trabalho do Luciano já era conhecido nosso, porque foi nosso treinador ano passado. Né? Fez uma campanha muito boa. E realmente a gente teve alguns problemas no primeiro turno, até porque começamos mais tarde e houveram várias lesões, né? Então o time que o Luciano tinha desenhado praticamente ainda não jogou, né? E até a gente comentava isso antes do Rio Now, que o Anderson, por exemplo, veio para ser titular da lateral direita, né? Não jogou nenhuma partida ainda, porque já num treino se machucou, uma lesão grave, e aí está voltando, já, no Rio Now já ficou à disposição, e aí o Luciano usou o Darwin na lateral direita, e a grande revelação dessa nossa chave aqui, eu acho que ele tranquilamente, para mim, é o melhor jogador, né, destaque aí com mais regularidade na competição. E depois o David, que era titular, jogou o Rio Now lá, também se machucou, obrigou o Luciano a fazer estrear no time profissional o Édipo, né, que é da base, e foi muito bem, foi lá contra o Guarani de Venâncio Aires, um jogo muito, muito pegado, né?
E lá mesmo nós perdemos o Juca, né, que veio para resolver a lateral esquerda, que foi onde nós perdemos, eu acho. Nós perdemos o Reinaldo, foi por aquele lado ali, porque improvisou um zagueiro de lateral, né, e não estava nas melhores condições físicas, né, e nós perdemos o Reinaldo. Todos os ataques foi no primeiro turno foi por ali. Só pegando o gancho que o Sérgio está falando, tu já vinha, acho que pedindo as imagens do Reinaldo, né? Mas eu tenho só uma pergunta em relação, por que a dispensa dos 3 jogadores na véspera do Clássico? A gente entende a situação financeira dos clubes ou a questão disciplinar, que até o Rio Grandense não quis expor tanto a situação publicamente. Mas o William Paulista, o Gabriel e o Dinei foram dispensados na sexta-feira, 2 dias antes do Rio Now, e o Internacional acabou sendo, o Rio Grandense acabou sendo goleado pelo Internacional. O porquê a dispensa em cima do jogo e se o Rio Grandense já conseguiu repor o elenco como gostaria com a ausência desses 3 jogadores? Na verdade, a dispensa ela aconteceu na segunda-feira, né, que se criou toda uma situação durante a semana e combinou com a ida embora deles na sexta. E eu não tinha por que não dispensar, foi atos de indisciplina, não vou passar por cima, não vou esperar um Rio Now, mesmo que isso implicasse em perder o Rio Now, mas é uma coisa que tem que tomar uma atitude. Aí eu deixo para depois do Rio Now, aí coloco os jogadores, jogam bem, chega a fazer gol, ganhar o Rio Now, vou mandar o pessoal embora, que jeito, não tem como, né? Vou explicar o que para a torcida. Então foi um risco, eu assumo isso aí, sei que fui criticado, mas hoje ninguém critica mais, né? Hoje todos que ficaram sabendo do que aconteceu sabem que eu agi com precisão e clareza e oportunidade, né? Porque, e na realidade, o que era titular mesmo era o William, né? O William Paulista, é um bom jogador. Só que nós tínhamos o Sapeca, que vinha jogando muito nos treinos, e inclusive no último treino que o William jogou, ele foi substituído pelo Sapeca, pelo Evandro Zói, né? Só que nós não conseguimos inscrever o Evandro a tempo do Rio Now. E hoje ninguém mais pensa nesses jogadores, né? E eu sei que os que estão lá estão dando recado, inclusive o Gabriel, que era para ser titular, hoje tem o Marquinhos lá, que está jogando muito, jogou muito no Rio Now, já fez com que esquecesse esses jogadores. Eu acho que tu tem um grupo, tu tem que tomar uma atitude, até porque os outros cobram isso aí, né? Os jogadores sabem o que aconteceu e também, se eu não tivesse tomado aquela atitude, eu sei que eu ia perder o grupo, ia perder, digamos assim, o respeito daquele grupo que está querendo, e tanto é que o grupo se uniu muito, né? Até porque alguns que não sabiam estavam tentando uma defesa de um dos jogadores, né? Mas depois que souberam o que aconteceu, ficou indefensável. Todo mundo acabou fechando com a diretoria. E tanto é que os dois foram embora e até hoje me ligaram depois do Rio Now para dar os parabéns e tal, né? Eles entenderam a situação, né? Então, eu acho que na época foi contestada, mas hoje ninguém contesta mais isso aí. Eu acho que se tivesse acontecido lá no Inter, o Saviano, pelo que eu conheço dele, ia fazer a mesma coisa. Não vai ficar com alguém prejudicado do teu grupo. Eram 3, mas nós tínhamos mais 27 lá. O senhor assumiu o risco do Rio Now em prol do resto da temporada, do resto da divisão de acesso, né? Sim, porque assim, o Rio Now era uma incógnita para nós, né? Porque começamos depois, né? Esses 3 jogadores, um não ia nem ser relacionado. Então, praticamente eram 2. Não iam fazer muita diferença ali naquela circunstância, né? Até porque nós entramos com o jogo 1-0, porque 5 minutos de jogo tomamos um gol e fica difícil isso. É a mesma coisa agora, no domingo. O Thiago foi expulso, o que acontece? Tu tem 2 equipes que são parelhas, aí tu perde um jogador, tu sabe que vai tomar um sufoco, sabe que vai ser ruim, né? Que vai ter que se defender. Tanto é que o Luciano tirou o Rangel, porque já estava com cartão, e zagueiro, na iminência de tomar o segundo e ser expulso. Aí fica com 9, aí é difícil. Então ele optou por colocar o David, né? Eu acho que foi uma atitude totalmente correta, né? E logo em seguida ele colocou o Dudu, porque nosso centroavante, o Luan, ele não tem as melhores condições físicas ainda, né? Estava em atividade, mas não estava jogando. E ele sentiu bastante, né? O segundo tempo ele praticamente parou lá na frente. E aí colocou o Dudu, que é um jogador de mobilidade, né? Que volta para ajudar a marcar. Isso aí era importante para nós também, que a gente estava com uma menos. E acabou o pessoal da frente tem que voltar. O Sapeca não tem essa característica de voltar, mas estava voltando, né? Sim. E eu acho que a entrada do Dudu foi fundamental, porque nós tivemos marcação e uma saída rápida de bola.
A entrada do Dudu foi tão fundamental que o Dudu foi o autor do primeiro gol do Clássico Regional no segundo tempo. Inclusive, a gente vai dar uma olhadinha. Vou pedir agora para o Robson Brilhante, nosso diretor de imagens, rodar as imagens do Clássico Regional. E que golaço do Dudu Lima, de fora da área, de perna direita, chutando a bola praticamente no meio do gol ali, né? Dava para pegar, sabe? Dava. Só que eu acho que o agora que eu vi, porque Mal colocado. Eu não vi o gol. A bola né? molhada não. Ele estava mal colocado o Mal Bastos, colocado. né? E esse aí o gol do David, outro Alan jogador que Vital. entrou no segundo tempo também e que chutou fora, Esse aí a bola passou. de fora da área. Alguém tirou o corpo ali, foi acho que o Cristiano, né? E aí. Esse é aí um golaço. Fábio Alemão é um jogador. Esse gol do Fábio Alemão foi muito bonito mesmo, né? E nós não empatamos o jogo no detalhe. Mas mostrando, rodando os lances, tu acha que o primeiro gol poderia ter se evitado? O goleiro estava mal posicionado, é a opinião dos dois? Eu penso que era uma bola defensável. Era uma bola defensável. Pode ser chutada ali, daquela situação que foi chutada, muitas vezes o goleiro não... Ele estava mais para o canto direito. Mas ele dominou a bola, tinha uns 4. 4 ou 5 ali. Faltou, em primeiro lugar, faltou a pressão na bola. Ninguém fez pressão. Faltou a pressão na bola. E o fator bola molhada... Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, assim, ó, da questão que eu tenho um lado de uma profissão que eu sempre gostei, que foi de comentarista esportivo. Faço isso há mais de 30 anos. Então, participo do programa de segunda-feira numa emissora, então eu tenho um compromisso com o que eu tenho lá com a emissora, que é de comentarista. Eu venho aqui como diretor de futebol, mas isso é uma coisa passageira. Agora, a minha profissão de comentarista é uma coisa que eu gosto, de falar em futebol, aquilo que eu aprendi um pouco, né? Mas tu pediu agora, tu fez uma interrogação com o Sérgio Silva, tem que falar assim, né? Exato. A respeito se ele está contente com o aproveitamento do rio-grandense. Ele disse que sim. E eu diria que não. Ele tem problemas piores que nós, né? Que é o aproveitamento fora de casa. Se nós quisermos pensar em chegarmos entre os 4, tanto o Internacional, que tem 17% de aproveitamento fora, o rio-grandense tem 0% de aproveitamento fora de casa, vai ter que melhorar. Né? Eu ia fazer, era a minha próxima pergunta para vocês, porque o Geraldo chamou os gols, não sei se tu ia fazer um comentário em cima do Regional. Seguimos com os dados. Posso passar a campanha rapidinho dos dois clubes aqui? Pode. O Rio Grandense tem 3 derrotas, todas fora de casa, Guarani de Venâncio Aires, o Rio Grande e o Internacional Santa Maria, o Clássico Regional. 3 vitórias, as 3 em casa, Santa Cruz, o Internacional e o São Gabriel. O Internacional agora na abertura do retorno e o Rio Grandense tem um empate. Contra o Pelotas. Isso. O Internacional Santa Maria, ele venceu o Rio Grandense em casa, o Santa Cruz e o Rio Grande também 100%. Em casa. Fora, perdeu para o Rio Grandense agora e o Guarani de Venâncio Aires e tem 2 empates fora de casa, que é contra o Pelotas e o São Gabriel. A busca pela regularidade, o que está faltando para a dupla regional? Conseguir uma vitória fora de casa, conseguir a pontuação que está o Pelotas, por exemplo, 15 pontos, uma situação mais confortável. E agora esse fator que o senhor trouxe também da questão do segundo tempo. Porque se a gente pegar essas vitórias do Internacional, contra o Rio Grande, a vitória se formou na primeira etapa. Assim como o Santa Cruz e o próprio Rio Nau. Ou seja, é um fator além da questão de fora de casa, que o Internacional tem que trabalhar também a questão do segundo tempo. Mas o que os dois clubes precisam para ter uma regularidade também fora de casa? Bom, falando no nome do Internacional, nós precisamos ter a mesma atitude que tem em casa. Tu não pode mudar a forma de jogar. Tu tem que agredir o adversário fora de casa como tu agride em casa. Normal isso, né? Logicamente que quando tu sai aqui atrás e que tu faz o resultado como foi feito em casa, aí tu pode arrumar uma outra sistemática de jogo, uma outra maneira de jogar, né? De fechar mais e arrumar jogadas de contra-ataque, jogar em velocidade. Depois que tu agride, porque ninguém consegue agredir 90 minutos, né? Então, tu pode colocar uma forma de jogar diferente que tu tenha, né, uma situação de deixar o adversário atacar, tu descansa e joga no erro do adversário. Até porque quem está perdendo, naturalmente, vai se abrindo. Vai tirando um volante a mais, vai colocando um meia a mais, né? Então, tu tem que ter uma condição de jogo para que te favoreça para esse tipo de trabalho do adversário. Então, é isso que vai ser discutido hoje, tudo lá, né? Para que a gente possa criar um modelo de jogo que faça com que o Internacional... fora de casa também. Exatamente. É por aí, Sérgio, no Rio Grandense também, para vencer fora de casa? Eu vejo assim, ó, eu discordo do Savian que nós não temos uma regularidade. Nós ainda não, como eu falei, não conseguimos jogar com um time que se considerava titular.
perdemos um jogo lá com o Guarani de Venâncio Soares, 5 minutos de jogo, perdemos o Juca, que veio para somar, para ajeitar, digamos assim, o nosso lado esquerdo. Promovemos a estreia do Edson, né, que é da base. Jogamos com 2 garotos da base do lado esquerdo do nosso time, que era o lado mais forte do time que tem o Tinga, lateral direito, que é muito bom jogador, e mais um meio que caía ali. E tínhamos o Alex, o zagueiro também, que vinha de lesão e já vinha descontado, jogou no sacrifício. Perdemos o jogo 2-1, que podia ter resolvido o jogo no começo do jogo, erramos 3 gols. Um defensor deles tirou a bola de dentro do gol. Mas Sérgio, é na atitude que tem que ser fora de casa também, igual a de casa? Como não, eu acho que a atitude a gente teve lá no primeiro jogo que jogamos fora de casa com o Guarani. Eu gostei do time. Né? Eu não vi o segundo tempo, que fui para o hospital lá com o Juca, que tinha quebrado o pé. Contra o Rio Grande, esse é um jogo que foi o time reserva praticamente. Né? Do goleiro acho que era o único atacante, o único titular era o Dudu. Né? O Marquinhos, que não estava lesionado, estava com o 3º cartão. Então, foi um time totalmente fora do que o Luciano vem colocando. Né? Perdemos 1-0, uma falha nossa, né? O jogo podia ser 0-0 e podia ter feito gol no primeiro tempo. Mas eu acho que a regularidade vai começar a vir agora, porque agora que eu estou vendo que os outros times estão perdendo jogadores, nós estamos recuperando os nossos. Então, isso pode ser decisivo. Isso aí vai ser decisivo, porque praticamente nós somos com todos os jogadores que estavam no departamento médico, com exceção do Juca, né, que realmente está com uma fissura no pé, os outros estão todos à disposição. E numa fase que vai ser fundamental agora. Quem perder jogador agora praticamente está perdendo posições. E eu estou vendo aí, até ia comentar com o Xavier, o Guarani, por exemplo, de Venâncio Soares, que jogou quase todas em casa, vai jogar fora 2 aqui em Santa Maria e uma lá em São Gabriel. Aí eu vou ter que dizer com certeza, né, não vai somar ponto. Porque o time em casa ele tem que ganhar. E o Guarani fez isso, fez a obrigação. Fez a parte dele. Eu acho que todos os nossos 2 aqui, o Inter e o Rio Grandense, nós conseguimos fazer isso aí, ganhar os pontos em casa. E isso aí é fundamental. Agora fora é muito difícil. E uma coisa que eu nem queria falar, mas eu vou ter que falar, que tem uma arbitragem aí, a que nós tivemos lá em Venâncio Soares foi fundamental no placar do jogo. Porque ele tomou uma atitude certa, correta, expulsou um jogador do Guarani, que se não expulsasse... Meia bom deles. Rafael, se não me engano. Rafael Bittencourt. Foi uma agressão violenta, foi um golpe de karatê, né? Um jogador nosso. Mas depois, na saída do primeiro tempo, foi quase no finzinho do primeiro tempo, ele tomou uma pressão muito grande dos dirigentes do Guarani. Era dirigente, era torcedor, era um monte de gente que invadiram o campo, né? E aí, aqui em Santa Maria, ninguém pode entrar em campo. A gente vai por aí, nessa vez. Entra todo mundo, tá todo mundo dentro do campo. E lá, na volta, eu falei assim, ele não vai aguentar a pressão. Tanto é que foi um pênalti, o zagueiro interceptou a bola com a mão, cruzamento da linha de fundo, não deu, né? E aí depois o jogo foi todo falta perto da nossa área, então foi uma pressão muito grande. É que na verdade assim, mas é que na verdade o Sérgio ele discordou, mas estatística é números. Claro. Né? E não é porque não jogou A, não jogou B, não jogou C, isso é normal. No fim das contas, futebol. Se não jogou A ou B, ou se jogou bem ou mal, a estatística que vai comprovar o resultado. 100% do Rio Grande do Internacional em casa, 17% fora, Rio Grandense é 0%. Tem um empate só, quer dizer, acho que deve ser 80% isso, né, de aproveitamento dentro de casa. Claro que... O empate do Rio Grandense em casa. Contra porque assim, lá contra o Guarani de Venâncio, entrando dentro da ideia do Sérgio, nós tivemos um pênalti, a 25 de jogo do segundo tempo, estava 0-0. Nós erramos o pênalti e eles em 2 minutos depois fizeram o gol. Né? Contra o time aí de Pelotas, nós perdemos 3 gols na gol, mas não adianta, para a estatística, ali na tabela diz o seguinte, aproveitamento X, por quê ou não por quê, não interessa. Nesse Rio Now, eu concordo com o Xavier, e não querendo, a gente não gosta de ser chato com as visitas, né? Os diretores vêm aqui conversar conosco no Central do Esporte, mas a gente quer muito que um time de Santa Maria suba para a primeira divisão. A gente fica nessa torcida, apesar de jornalista, a gente não pode deixar o lado torcedor ser mais forte, mas a gente torce muito para os times de Santa Maria. E a gente sabe que lá na frente essa regularidade vai ser muito importante, na questão estatística, independente de estar com o grupo completo ou não, porque a gente sabe que é uma vaga só, né? E é um campeonato bastante equilibrado. Robson Brilhante apitou aqui no meu ouvido para a gente fazer um intervalo. A gente faz um intervalo agora.
Coisa rápida, 1 minuto, 1 minuto e meio, e daqui a pouquinho a gente volta com mais Central do Esporte aqui pela TV Unifra. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. De volta ao Central do Esporte, aqui pela TV Unifra, hoje com o José Quintana Júnior, com o Sérgio Savan, diretor de futebol do Inter de Santa Maria, e com o Sérgio Silva, diretor de futebol do Rio Grandense. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação do Grupo B. O Robson Brilhante está colocando para nós na tela, para você de casa também acompanhar. O Pelotas lidera com 15 pontos, ele é seguido de perto pelo Guarani de Venâncio com 13. O Inter SM é o terceiro colocado com 11 pontos. Quarta colocação do Rio Grandense com 10. O São Gabriel é o quinto com 8, o Rio Grande é o sexto com 5 pontos e o Santa Cruz é o sétimo colocado com 2 pontos. Me parece que o Santa Cruz já deu adeus à oportunidade de passar para a próxima fase. Parece-me que cada vez mais Rio Grandense, São Gabriel e o Rio Grande ainda de certa forma vão tentar aí ficar com essa última vaga, porque me parece também que Guarani de Venâncio Aires e Pelotas dificilmente vão perder uma dessas 5 vagas. E o Inter de Santa Maria está muito próximo, acredito que com mais uma vitória já encaminha a classificação. Na verdade, assim, eu vou te analisar o Santa Cruz, que é o último com 2 pontos. Ele joga agora o próximo jogo, joga fora de casa contra o Rio Grandense. São Gabriel. Contra o São Gabriel, Ele perfeito, joga em exato. São Gabriel. Ele joga o clássico com o Venâncio, lá em Venâncio, que dificilmente ele ganha. Dificilmente ele ganha esse jogo. Ele tem se complicado em todos os jogos. Joga em Pelotas. Não. Pelotas joga... contra o Pelotas. Quem? Em Pelotas contra o Pelotas. Não. Ele jogou, perdeu lá, é perdeu 2-1 lá. Ele joga em Rio Grande com o Rio Grande, não, já Rio Grande, que ele perdeu o primeiro, empatou 2-2. Tá? Então ele tem dificuldades. Joga a última contra nós. Joga agora a próxima contra depois na outra São Gabriel, depois lá no dia 15 contra o Rio Grande. Mas ele tem 3 jogos dificílimos fora de casa. O Rio Grande, que é um jogo direto deles. São Gabriel, que ganhou só do Rio Grande e empatou 5. Empatou 5 e só ganhou do Rio Grande. É o primeiro jogo 3-0. Então o São Gabriel, né, certamente tem pressão lá. Quem conhece o Rock sabe que tem pressão. Então é difícil. A equipe do Rio Grande, que hoje tem 5 pontos, ela joga em Pelotas no meio de semana. Joga em Santa Maria com o Rio Grandense. Né? Joga em Venâncio com o Guarani. Certo? Então é complicado. Os prognósticos apontam que a dificuldade possa vir. Mas lembrando que em futebol... As duas. Começou agora, lembrando, sabia que em futebol nunca tem jogo jogado e nem sempre a lógica acaba se confirmando no futebol, né? E para nós partimos aquela assim, dos 5 aí que vão chegar e qual é a probabilidade de chegar uma Série A, uma classificação em primeiro lugar para os 4, e a partir de agora já da eliminação desses 8 times da Série A, começa um campeonato novo. Porque quem tem dinheiro em caixa ou pegou e emprestou jogador, né, contratou e emprestou para a Série A, esses jogadores voltam sem contar, né, sem contar a vaga de Série A, que são 3. Então, tu dizer hoje, chega esse, chega aquele, é muito difícil, porque tu vai ter outras equipes. Né? Nem sempre isso dá certo, mas hoje tu vê quem? O Glória despontando, né? A equipe de melhor campanha. Melhor campanha, fez 100%.
o Bagé assumiu lá o São Luís e já colocou o São Luís em segundo lugar, então tu sente que se eles tiver caixa, confirmar, pode ser. Quem é que é forte lá, que tem caixa do outro lado? O Brasil de Farroupilha. Né? Mas que não vem bem, né? Mas que não vem bem. Agora. Talvez nem passe para a próxima fase. Panambi, não tem caixa para isso. Santo Ângelo, menos. Tupi, menos. Então, tu já mais ou menos te arma, né, para o lado de disputa de 2 vagas lá, o Brasil de Farroupilha, o São Luís e o Glória. Agora, aqui todos têm caixa. Sim. Mas pegando esse gancho do Savian, ainda falando sobre essa questão desse novo campeonato, que a gente sabe, de fato, começa um novo campeonato a partir do término da primeira divisão. Como é que está a situação da dupla Rio-Nau? Tem caixa, vai vir jogador da Série A, porque alguns clubes com certeza vão trazer reforços importantes para essa etapa. Nós não temos dinheiro. E o Rio Grandense, Sérgio, como é que está? Mesma situação, né? Aliás, a situação de todos os clubes, com raras exceções, né? Do Rio Grande do Sul, eles estão numa situação precária aí, financeiramente. Sim, bom, então o que vocês estão antecipando aqui no Central do Esporte é que até o dia 19 de abril, que é a data limite para novas contratações... 27 de abril? O Inter de Santa Maria não vai trazer mais ninguém. Não te disse isso. Eu tenho ainda 2 vagas, né? Eu queimei uma com o Bruno e tenho 2 vagas. Uma provavelmente para o Chiquinho, meia. Que vem do Passo Fundo. Que vem do Passo Fundo. E outra é para um atacante, né? Um atacante de lado. E quem será ele? Seria o atacante do União Frederiquense ou não? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tem 2 nomes de lá, tem 2 nomes do Passo Fundo, tinha 2 nomes do Aimoré, mas conversei com o Porto domingo e não é bem o que a gente precisa. Tem um que veio para jogar, mas para fazer gol, né? Porque eu preciso quem faça gol, né? E não confirmou. Sim. Né? E o Rio Grandense, Sérgio Silva? Vem jogador mais aí? Nós não pensamos em contratar, né, tio? Acho que o plantel está fechado, até porque nós temos jogadores aí de nível de primeira divisão, então... E também a gente só tem uma vaga, né? Porque a gente acabou trazendo o Marquinhos aí, que já tinha jogado, já estava inscrito. E na realidade, vamos contar com esse plantel aí. E pode ser que durante o passar dos dias aí... Uma negociação casual pode... Até tem negociação em andamento, mas não evoluiu muito, até porque a gente deu uma parada na negociação. Com quem que foi, né? Sérgio? Era com um atacante, né? Trouxemos o Luan, mas a gente estava precisando de outro, então... nós acabamos trazendo também o zagueiro, né? O Anderson, que não estreou, já está inscrito agora, provavelmente jogue, porque o Alex levou o 3º cartão, né? Então... Um atacante que provavelmente vai estar aí no mercado é o Michel, lá do Passo Fundo, atual goleador do Campeonato Gaúcho. Ele é da região, ele é de São Gabriel. Não seria esse jogador que o Inter de Santa Maria daqui a pouco pode buscar lá também? Qualquer time gostaria, mas eu duvido que ele venha para a divisão de acesso. Com o que ele fez de gol aí, né? Se os caras estão falando lá, aquele centroavante que era do Inter aqui, que tá lá teve no Santos e agora está no Cruzeiro. O Leão Damião? O Damião fez 11 gols, esse rapaz quantos gols fez aí? 11 gols já também. 11 gols. Esse vai para uma Série B. Ou deve sair do Brasil. Eu acho que o Savian deixou nas entrelinhas que o Josiel pode estar voltando. Não sei, pode ser. Cabeça para um lado, cabeça para o outro. Ele quer um jogador... Mas tem mais jogador bom lá. Tem outros, né? Tem. Mas é um jogador identificado com a torcida, sabe fazer gol. E tá falando em aposentadoria, tá jogando a primeira divisão. Pode ser que o sonho antigo do Internacional possa retornar agora. Né? Tranquilo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos continuar falando de Rio-Nau, mas desta vez para falar, e eu peço já para o Robson Brilhante colocar as imagens para nós, é um problema recorrente lá no Estádio dos Eucaliptos, Sérgio Silva. Você que acompanha o Rio Grandense também há um bom tempo, Savian também, e toda vez que chove, que dá uma chuva um pouco mais forte lá, a gente tem imagens aí, principalmente desse lado aqui, ó, do campo, onde mais uma vez a água se concentrou ali. Poderias explicar pra gente, Sérgio, o que acontece que a água acumula ali e que aí cenas como essa aí acabam acontecendo no Clássico Regional, de a bola vir ali, de parar, tanto que nesse jogo o pessoal do Rio Grande fez um esforço enorme, dirigentes estavam lá inclusive com um colchão para tirar água, balde, rodo, tudo,
e uma linha, né, um barbante teve que ser colocado para que servisse de linha lateral. O que acontece lá e o que você já tem de adiantamento em relação à direção do clube para que isso não aconteça mais? Eu queria saber mais ainda, mais uma terceira pergunta. De que maneira isso afeta psicologicamente os jogadores que entram preparados no campo para jogar, para vencer e tem que esperar, por exemplo, no Clássico Renal, 45 minutos para a partida começar em virtude de um problema assim? Então vamos por partes. Vamos por partes. O senhor quer uma caneta, um papel para anotar as perguntas aqui? Porque é o questionário isso aí, né? Assim, ó, essa água aí, na realidade, ela é... Eu tinha 12, 13 anos, tinha uma quadra onde é a piscina ali, a piscina quadrada ali, a semi-olímpica, tinha uma quadra de futebol de salão ali. E já aconteceu esse problema? E eu me lembro que eu ia lá jogar futsal lá, na época era futebol de salão, e quando chovia, aquela quadra ficava um dia, dois, cheia d'água. E aí a gente ficava meio indignado que não dá para jogar. Mas não tinha nem noção por que daquilo, né? E aí depois fomos descobrir que essa água ela vem lá do morro, né? E agora o Saveiro também me disse que lá na residência dele ele sofreu esse problema, teve que canalizar e tudo. Só que tinha a drenagem do Rio Grandense, na realidade, era muito boa, tanto é que o gramado, você pode ver, ele está praticamente seco nas outras, não tem poças d'água, né? A água, né? Ela se concentra mais nesse canto aqui, né? Até porque deve ter algum dreno ali, alguma boca de lobo que foi entupida. Mas, e eu quando cheguei lá, eu vi a água e pensei, não, isso aí vai baixar, né? Porque a gente está acostumado a já ver o campo encharcado, assim, cheio de água, e dali uma hora, por aí, ele está sequinho. Só que dessa vez ela não saiu. Quanto mais tirava, mais aparecia água. E a água, eu não sei se foi em face da mexida que deram no terreno ali atrás para fazer a quadra sintética, né? Que tinha alguns drenos lá também que evitavam que a água descesse em tanta quantidade para ali, e como foi feita uma terraplanagem, eu acho que acabaram tirando aquelas valetas que tinham ali. Então a água, ela estava entrando, ela vinha de baixo para cima, né? Tipo de uma vertente assim. E foi uma coisa incrível, né? Porque tirava a água e a água cada vez vinha mais. E mesmo com a bomba, ela levou quase todo o primeiro tempo para secar aquela água, sumir, né? E hoje eu estive lá no campo e a água continua lá. Tem tanta água quanto aquele dia. Isso que já parou de chover há 2 dias, né? Mas já tem um projeto, e ontem a gente estava conversando lá, feito por uma engenheira que vai fazer a obra da quadra, que vai canalizar toda essa água que está desce lá do morro, né? Passa por todos aqueles imóveis que tem ali e vai canalizar a água para dentro daquela piscina que vai ser usada como reservatório para que a gente já faz isso, né? Sim. Com aquela água da piscina. No Jornal da Unifra de segunda-feira, a presidente Elisete Freilich, do Rio Grandense, deu entrevista no programa e já dizia que deu a palavra dela, de que se for por ela, essa teria sido a última vez que esse problema aconteceu. Ela já repassou isso para você, Sérgio? Não, a gente já conversou sobre isso. Tanto é que essa água ela vai ser canalizada e vai ficar um reservatório da água para ser usada para aguar o campo, né? Então, isso aí já está certo, já tem o projeto lá, vai ser feito, né? E talvez no próximo jogo não tenha essa solução, mas que vai ser encontrada uma solução momentânea, inclusive fazer um dreno ali, que eu acho que é o mais prático agora, né? E largar a água lá para ter uma boca de lobo lá no canto lá. Sim. A água tem que ir para lá. E como faz psicologicamente para o jogador, para trabalhar assim, isso, para não desmotivar o grupo, a gente comentava aqui antes, foi uma confusão muito grande, né? Na véspera do jogo, na véspera imediata ali, porque eu cheguei no estádio 1h30 e me disseram que não ia ter jogo. O árbitro não tinha vetado o Rio. E aí a gente se desmobilizou, né? Ficamos por ali conversando, os jogadores foram para o vestiário e eu pensei que ele ia entrar lá no campo e ia vetar definitivamente, não vai ter jogo. De repente, o árbitro aparece fardado, né? Com a bola na mão e deu meia hora para o Rio Grandense arrumar uma solução para aquela água, né? Então, aí a gente foi até a prefeitura para buscar uma bomba, não conseguimos, entramos através do secretário Tobias, que fez um esforço muito grande, embora não estivesse em Santa Maria,
conseguimos a bomba lá da Corsã, que também demorou para chegar, né? E aí foram dados prazos, né? Que eu nunca tinha visto no futebol aquilo, era 15 mais 15, daqui a pouco era meia hora. Então foi uma coisa impressionante, que ninguém, assim, ó, nós ficamos eu queria o jogo, né? O Inter também, com certeza o jogador lá, né, já tinha feito até aquecimento, o estádio lotado. Como é que tu não vai fazer um jogo daqueles, né? Como é que fica o torcedor? Segunda-feira todo mundo trabalha. E aí o árbitro foi dando prazo, né? E a solução que foi encontrada foi passar um fio ali, que já estava ali, inclusive, e o jogo saiu e não teve problema nenhum. Sim. Né? Em tantos anos de história de futebol de vocês dois, aí vocês já tinham visto eu barbante ser colocado na linha lateral? Não, até porque eu até quero colocar para vocês isso. Eu fiz uma pesquisa sobre marcação de campo depois disso aí. Li o regulamento diz que o campo tem que estar impraticável, e não era o que estava acontecendo ali. O campo estava bom. Li sobre marcação de campo. O que eu achei? Que tem que ter uma linha, né? O campo é marcado por linhas retas, né? E com exceções das duas áreas e o círculo. Então, mas não diz que tipo de linha é. Diz uma espessura de no máximo 12 centímetros de espessura. Mas aí não tem disso, tu tem que pintá-los, tu tem que passar uma linha, ou como é que é isso? Eu confesso que eu não encontrei. Você já tinha visto isso? Não, agora a gente entende bem o que aconteceu. A direção do Rio Grandense não teve culpa, a confusão realmente foi, né, do pessoal da arbitragem, o diretor que segurou. Na realidade apareceu o presidente da federação, da comissão de arbitragem? Não, do sindicato dos árbitros, que nunca tinha visto na minha vida, eu nunca vi ele num campo de futebol aqui em Santa Maria. E foi lá e disse que ia preservar a integridade dos árbitros dele, né? Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que tem que ser preservado são os jogadores que vão praticar o esporte. E esse cidadão, ele ficou falando que o jogo não ia sair, falou para o Hamilton que o jogo não ia sair. E aí eu perguntei quem ele era, ele disse que era o presidente e tal, quem tem autoridade para suspender a partida 2 horas antes do jogo é o presidente da federação. Depois é só o árbitro. O árbitro tem autoridade. O presidente da federação é 48 horas antes. Não, no regulamento está escrito 2 horas antes, comunicado ao presidente. Aí é só arbitragem. Só que não foi o árbitro que estava vetando o jogo, era esse cidadão. Né? Mas percebeu-se que havia boa vontade do árbitro também, de que a partida tanto é que depois ele foi né? consciente, viu que não ia ter como já os times em campo, o estádio lotado, né? Suspendeu. E tanto é que a bola estava rolando, né? Fizeram o teste ali de rolar a bola rolou. Campo normal. Nós jogamos uma semifinal, uma quarta de final do Sub-19, que eu queria que não saísse, porque nós saímos do campeonato por causa daquele jogo. Chuva torrencial. Santo Ângelo, né? A gente tinha perdido 1-0 e com certeza ia ganhar o jogo aqui. Com certeza. Aí a chuva que não enxergava a bola, né? Eu lá do pavilhão não enxergava metade dos jogadores e o jogo saiu. Né? E ninguém enxergava marcação nenhuma. É verdade. Então, eu comentei esse jogo por uma rádio e realmente o campo não tinha condições nenhuma. Tu me perguntaste se eu vi essas marcações. Sim, isso aí foi a coisa que mais aconteceu na vida do professor de educação física. Né? Demarcação com linhas, quadra de vôlei, na quadra de jogo de... Mas profissional, Savian? Profissional, não. É a primeira vez. Não. Mas é que ali é um caso em que é fácil de resolver aquilo ali agora. Eles vão resolver estruturalmente, que é o correto, mas agora eles sabem, alugar uma bomba aí final de semana e, né, que funcione, né, Sérgio? O Jair, depois de apertar a presidente aqui no jornal, agora está apertando o diretor de futebol, né, para ver se... Não, mas a solução tem que ser dada, né? Sim, porque aquilo acontecia, só que a água escoava, só que aquele dia não houve o escoamento da água, quanto mais tirava, mais aparecia. Só queria que fosse trabalho dinheiro, feito pela direção, por todo mundo do Rio Grande do Sul foi exemplar, porque todo mundo estava ali tentando. Poderiam simplesmente cruzar os braços e não queríamos jogar nessa situação, né? Mas foram lá e deram jeito. O campo do Rio Grandense é um dos melhores campos que tem aí para se jogar. É um tapete, muito bem cuidado, tudo. Agora, como eu disse, né? Eu moro no Itararé. Eu tive sérios problemas, porque quando o terreno é em declive como esse aí, os vizinhos podem colocar e jogando a água, deixar descer, o curso dela é natural. Sim. Tu pode ir colocando de pátio para pátio, né? Só que eu ia ter o prejuízo ali que, né, nos terrenos do fundo ia ali. Acabar no teu. Pular. Aí eu tive que fazer o quê? Aí eu fiz
peguei daqui, desse vizinho daqui, e não joguei para os outros. E joguei fora e embora. Mas isso dá um custo muito alto. Altíssimo. Eu não sei se vocês conhecem o Arroio Cadena, ali que passa na Rua 7, né? Se vocês forem um dia de chuva e verem o Cadena, o que ele enche, ele quase transborda ali na Rua 7, que ele é muito alto ali, as margens são altas. E lá, eu sei que lá na passagem dele, lá pelo Passo da Areia, já aconteceu inundações terríveis. É o que recolhe. É né? a água que vem lá de cima do morro, porque não é só o morro aquele do Rio Grandense, tem o morro ali da Pedreira do Link, né, que é um morro grande, né, que também escoa água, e é o morro que joga água lá na casa do Savian, joga em todo o Itararé ali. E a água vai descendo, acaba lá no Cadena, né, que é uma coisa até que meio natural, porque o rio está ali, que era um rio antigamente, hoje virou riacho, para absorver as águas para captar as águas que vêm dos morros, né? Só que no meio do caminho tem o campo do Rio Grandense, né? Que até pela situação ele está muito bem hoje, né? Porque eu já vi o Rio Grandense inundado de esconder até a bola, né? Eu acho que é mais grave que essa questão da água para o Rio Grandense. Hoje o que prejudica a questão do estádio é a iluminação, porque o Rio Grandense dia de semana tem que jogar às 4 horas da tarde. Exatamente. E o estádio acaba ficando vazio. E em cima dessa situação da estrutura dos estádios, eu queria fazer uma pergunta para os dois diretores de futebol, que a gente sabe que isso compete muito mais à questão administrativa, a presidência, mas, presidente Vargas, pensa em terminar aquele anexo do fundo do gol à direita para ter um público maior, e se o Rio Grandense está próximo de resolver essa situação para conseguir ter maior público nos jogos dia de semana? Eu acho que a questão toda envolve o financeiro, né? Porque hoje, para te colocar uma iluminação, nós temos um projeto lá em torno de R$300 mil, que até não é muito dinheiro, né? Mas tem que captar isso aí, né? Então, mas qual é a prioridade hoje no nosso futebol aqui de Santa Maria, dos dois times, né? É disputar o campeonato, né? É ter o dinheiro para pagar a folha. Então, eu acho que esse projeto do Rio Grande da Iluminação, ele vai ser a longo prazo, né? À medida que o Alizete, com o trabalho que está fazendo lá de captação, que é muito bom, né? Vai levar algum tempo, mas vai conseguir fazer isso aí. E a ampliação do estádio, a gente está trabalhando no pavilhão, né? Vão ser colocadas as cadeiras lá, que a gente está sendo cobrado há mais de ano, pessoas que compraram as cadeiras e que não tem o lugar lá ainda, tranquilamente, até agora, metade do ano, vai ser inaugurado o nosso pavilhão, né? Já é um gasto, vai estar pago o pavilhão, a partir daí vamos se programar, né, para trabalhar em cima desse projeto, para captar recursos e a gente fazer a iluminação lá, que eu sei que tem que ter, já está mais do que na hora do Rio Grandense ter uma iluminação. Então, mas não é uma coisa fácil, assim, o Savian está lá no dia a dia, no clube dele, que é igual ao nosso, né? Os problemas são ação trabalhista toda hora, por quê? Porque antigamente os dirigentes, os diretores que passaram por lá, não se preocuparam com isso aí, que é uma coisa básica. Tu rescindir o contrato de forma amigável com o jogador e fazer com que ele coloque, que dê como um acordo. Sem aquela cláusula ali, tu vai tomar ação trabalhista tranquilamente. Até do cara que pegou a entrada lá 2 vezes para ti, se ele provar que trabalhou, vai ter ação trabalhista e o clube vai ter que correr atrás com o advogado para se defender, que é muito difícil. E lá no Presidente Vargas? Lá é o seguinte, lá não tem condições de construir nenhum muro, né? Porque hoje o objetivo é pagar, como diz o Sérgio, todas as trabalhistas, né? E que não são poucas, e hoje nós fizemos um projeto para 18.500 de trabalhista mensal para pagar. Mas surgiram mais e hoje já está em 32 mil por mês de trabalhista, mais a folha, né? Então, a tendência é até 2017 fechar as trabalhistas. Hoje nós temos uma folha em torno aí de 50, 55 mil. O ano que vem o projeto é baixar mais essa folha ainda, né? Em função de nós terminarmos as trabalhistas. A ideia de construir as arquibancadas no fundo, logicamente que não. Mas mesmo que tivesse recurso, não faríamos isso. A ideia é a permuta do estádio por uma arena. Professor, você vai fazer uma pergunta mais do âmbito pessoal. O Savian, para quem não conhece, além de diretor de futebol, tem a empresa dele, mas ele é comentarista esportivo. Como é que é o nome da empresa? E treinador de futebol, não. O senhor pode falar tranquilamente. E treinador de futebol. Não é mais fácil estar na parte dos microfones ali, observando, às vezes sem responsabilidade, sem compromisso de estar no dia a dia nos treinamentos, do que como diretor de futebol levando paulada da imprensa de Santa Maria, ainda tendo que administrar problemas internos ali? Explicar situações muitas vezes quase que inexplicáveis. O diretor de futebol é o que mais sofre pressão,
né? Eu venho sofrendo pressão desde que assumi ali o Internacional, do torcedor, e isso que o time vem numa campanha boa, mas sempre tem problema. Sempre tem problema. E aí eu venho sempre, como eu fui técnico muito tempo, a gente defende o técnico, sabe que os problemas que tem, né? Mas chega um momento que a pressão é muito forte, e daí tu tem que ir para uma reunião e abrir, e não tem volta, né? E claro que eu, como comentarista, eu faço isso desde a Copa que o Luiz Felipe foi campeão do mundo, em que nós fizemos as eliminatórias, né? Eu venho trabalhando como comentarista, é uma coisa que eu gosto e não vou nunca deixar, né? Porque é uma satisfação que a gente tem contar aquilo que está vendo, né, para aquele que não está no jogo, e tu tem que ser o mais fiel possível, fazer com que quem esteja ouvindo o jogo se sinta como que estivesse dentro do campo, né? Então tu tem que ser bem transparente, bem... E para o Sérgio Silva, que já trabalhou nessa parte diretiva com a gurizada do Sub-19 lá no Rio Grandense. Mas aí agora surgiu o convite para trabalhar com os profissionais. Como é que é a pressão lá no Rio Grandense? Como é que é o dia a dia para atender a imprensa, a cobrança do torcedor, Sérgio, enfim, toda essa situação que o Savian relatava lá da parte dele do Inter SM? Na realidade eu me preocupo mais com o torcedor, né? Porque o torcedor é que movimenta o clube, né? Então eu com o torcedor me preocupo, converso bastante com eles. Entende? O torcedor é só o coração, né, Savian? Raciocínio é pouco, assim, em termos de pensar em esquema tático. Ele quer que troque. O jogador fez uma jogada errada, ele quer que troque. Por que não botou fulano? Por que não botou o outro? Então, mas a gente tem que conversar com ele, porque é o carro-chefe num clube de futebol, é o torcedor, não tem a menor dúvida, né? E eu sei dos problemas porque eu venho há 3 anos, né, na base, os problemas são iguais, né, independente da categoria, né, é lesão, é jogador com até problema familiar, de repente tem que ser meio pai, meio psicólogo, né, para que a coisa ande. E o nosso time é um time bastante jovem, embora com o Alex, que é mais experiente, né, o Thiago e o Feijão, o resto tudo é uma gurizada. O Geiso, por exemplo, está com 21 anos, né? O David está com 21, 22. Então, assim, ó, e uma coisa que foi bom para nós é que entrosaram rápido a base com o profissional, né? Porque às vezes a gente vê por aí que tem meio algumas rusgas entre os que estão subindo e os que estão lá já, até por espaço. Então não teve isso aí. Quem perdeu a posição nem foi por falha técnica, foi por lesão mesmo, né? E agora vai ter que correr atrás para voltar, né? Isso aí é tranquilo. E a imprensa praticamente eu não tenho sofrido pressão da imprensa, porque eu estou num ambiente assim como o Savian, né? Porque nós temos uma vida esportiva junto com o pessoal da imprensa aí, a maioria do pessoal aí, dos antigos da imprensa, que até hoje estão fazendo jornalismo, a gente conviveu, jogou futebol junto e temos algumas afinidades, então dá para conversar legal. E eu acho a imprensa de Santa Maria muito boa porque publica a verdade, né? Ninguém distorce as coisas, como a gente vê em outros locais aí, né? Nas grandes capitais, por exemplo, o cara deu uma entrevista, daqui a pouco publica outra coisa, né? Ou corta no meio, emenda, parece que tu está dizendo aquilo que tu na realidade não disse. Mas aqui não, aqui é tranquilo, o pessoal trabalha bem. E vou dizer uma coisa para vocês, né? O pessoal vai lá no campo de futebol, o pessoal da imprensa, né? Antigamente a gente não via isso. Assim como o Savian, que tem uma experiência muito grande em comentário. Por quê? Porque ele conviveu os dois lados, né? Foi treinador do Rio Grandense, foi treinador do Inter de Santa Maria. E vê e conhece os jogadores, né? Ele está comentando o Rio Grandense porque o ano passado, né, Savian, comentou todos os jogos da base, né? E falar em base, Sérgio, eu queria dizer o seguinte, ó. Eu dou os parabéns para a direção do Rio Grandense que escolheu o Sérgio como diretor de futebol e eu, né, isso é opinião minha, né, e foi acertado, porque o Sérgio trabalha na base há muito tempo e sabe que trabalhar em base não é fácil. Então, quantos jogadores foram para dentro da equipe principal hoje? Acho que uns 8, né? Nós tínhamos 9, mas 2 foram para servir o Exército. Né? 8 jogadores. Quer dizer, tu tem que ter alguém cuidando desses jogadores. Porque não é fácil, como ele disse, colocar um jogador de base junto com o profissional. E principalmente quando a gente entende que
essa base ela vai se multiplicar. Ela vai chegar a um momento, e isso em prazo bem curto, em que o Rio Grandense vai sair para contratar poucos jogadores. Isso era como era antigamente futebol em Santa Maria. Tu contratava 2, 3. Hoje tu contrata 30. O Rio Grandense já diminuiu isso aí. O Internacional também está diminuindo. Então, nós vamos começar a pensar no futebol empresa, entende? Dessa forma, né? O Sérgio colocou que o torcedor é super importante. Mas tem as empresas que colaboram com os clubes, né? Que é um destaque muito grande dentro do nosso cenário de Santa Maria. E as empresas têm colaborado. Claro. E têm colaborado muito com o futebol de Santa Maria, assim como o torcedor, né? Que ele, como ele diz, é coração. Ele vai ali, ele quer ver ganhar. Mas é que o ganhar não também... trabalha nunca com a razão e sim com a emoção. Exatamente, mas o ganhar depende do adversário. A gente está na reta final do Central do Esporte dessa semana. E quando o Sérgio comenta ali de que o Savian já participou dos dois lados, eu lembro que o Savian, inclusive, foi o técnico do Rio Grandense, do último acesso do Rio Grandense lá 78. em 1978. Então, Quintana, a gente não pode terminar o programa sem perguntar algo para o Savian. O coração do Savian é mais rio-grandense ou é mais Inter de Santa Maria, por já ter trabalhado dos dois lados, por ser de Santa Maria, por ter toda uma história no futebol de Santa Maria? Assim, ó... O Sérgio, eu acredito que seja rio-grandense. Nutre um carinho pelo Inter de Santa Maria, com certeza. O Savian sabe dessa minha história. Eu fui para a base do Inter, né? Fiquei lá uns 3, 4 anos. Só saí de lá para ir para... Quando passei no concurso, né? Fui para Brasília. E, então eu tinha uma afinidade... Até porque não tinha Rio Grandense, tinha parado, né? Sim. Então só tinha o Inter de Santa Maria. Participei de toda aquela equipe fantástica. A gente está dando um tempo para você pensar na resposta. Aquele time que tinha o Inter, Valdo, Plain, Checota... Hélio Oliveira, né? Então eu participei disso aí, a gente estava lá na base, treinava algumas vezes contra esse time. Mas o coração do Sérgio Silva é rio-grandense. Mas a minha família toda era periquita, meu pai era ferroviário, foi lá da diretoria do Inter, né? E quando voltou ao Rio Grandense, eu voltei para as origens, né? Tá certo. Então, mas eu tenho grandes amigos lá, pô, sabe, é um que eu considero pra caramba. Sim. Lá do Inter. Então, não tem essa aí de... Nós torcemos pela cidade, eu morei fora da cidade, né? Viajei por todo o Brasil. Então, o que acontece? Tu é gaúcho ou tu é gremista. Tu olha o jogo do Corinthians contra o Inter, eu sou gremista em Porto Alegre. Corinthians contra o Inter, eu acompanhei lá, o Inter perdeu o campeonato. O que aconteceu? O cara não quer saber se tu é gremista, tu é gaúcho, o teu time é o Inter lá e leva a fralda. Aqui é a mesma coisa, sai de Santa Maria, o Inter joga coloradinho, a gente chama carinhosamente, jogou, perdeu. Teu time da tua cidade, jogou o Rio Grandense, perdeu, o time da tua cidade. Então, eu acho que, claro que eu quero que o Rio Grandense suba, né? Mas nós temos que torcer para que o nosso futebol vá bem. Sim, mas o coração do Sérgio é rio-grandense, pelo que eu percebi. Do Savian, é mais rio-grandense ou mais interessante? Não, assim, ó, eu fui profissional muitos anos. Eu, por exemplo, trabalhei no Grêmio, na categoria de base do Grêmio. Eu, a partir daí, comecei a gostar do Grêmio, né? Então, eu sempre que posso estou na arena, porque tu cria uma identificação. O treinador, ele se identifica com o grupo, com a direção, com a torcida, com a imprensa, e tu abraça aquela situação, porque o treinador, ele trabalha, ele só não está trabalhando na hora que ele está dormindo. Muitas vezes ele não consegue nem dormir porque está pensando no time que vai colocar, nos problemas que tem. Então tu acaba, né, te identificando, assim como eu me identifico muito com o Rio Grandense, tanto é que eu tenho propaganda da Biomédica junto com o Rio Grandense, junto com o Internacional. Trabalhei no Rio Grandense nesse ano do acesso, trabalhei outros anos e assim, ó, tu cria uma identificação, assim como eu tenho com o Internacional. Morador, 20 anos na volta ali do Internacional, mas não que eu não me disponha um dia a trabalhar no Rio Grandense, isso não dá problema disso. Eu não tenho essa... Qual, então, Savian? Não tenho essa paixão por algo. Torce mais pelo Grêmio, então, pelo que ele quiser, até para não, né? Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Logicamente que não pode subir 2, que é um erro que eu achei gravíssimo da federação, apenas 1. E você quer que suba quem, então? Que suba um de Santa Maria, de preferência, como eu estou trabalhando hoje no Internacional, o Internacional. Tá certo. Mas ele tenta só botar a bola nas costas dele, é impressionante, né? Alguma última pergunta, Quintana? Nosso tempo está estourado lá. Não, depois dessa só peço desculpa por vocês pelo Giareta, né? Mas agradecer a participação. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que a gente ia acabar estourando mais o tempo.
o Xavier e o Sérgio Silva, com a experiência que eles têm, se eles acham que com o grupo atual do Inter do Rio Grandense teria condições de brigar para essa vaga com o grupo atual, sem ainda contar com os reforços que poderão ou não vir. Mas a gente vai guardar para uma oportunidade posterior, que a gente ainda vai conversar muito com vocês essa temporada. Sim. Hoje não tem como tu avaliar. Porque será um novo campeonato. É um outro campeonato nesse... A partir dos reforços. Onde tiver a segunda fase é outro campeonato. Tu vai ver, é só tu pegar as escalações atuais e tu vai ver as escalações depois. Vamos avaliar. A gente agradece mais uma vez a presença do Sérgio Savian, diretor de futebol do Inter de Santa Maria. Presidente não. Ao Sérgio Silva, diretor de futebol do Rio Grandense, e ao José Quintana Júnior, que participou aqui com a gente também hoje do programa mais uma vez. Estamos esperando o professor Gilson Piber no próximo programa. Eu acho que o professor se recebeu, ele andou viajando com o Jareta, ele não. Eu acho que eu fiz muita pergunta para ele, ele cansou, ele traumatizou. Quis dar uma descansada. O Programa Central do Esporte volta na próxima semana aqui pelo canal 15 da NET, aqui pela TV Unifra. Um abraço a todos e até lá.